Eu vou ler aqui um trecho de um texto para vocês. Para combater as queimadas, o Brasil precisa se libertar do agronegócio e investir em políticas de agricultura familiar, sociais e ambientais. Foi o que escreveu no site da Intercept Brasil a economista política e doutora em sociologia, Sabrina Fernandes. É com ela que a gente fala agora. Sabrina, seja bem-vinda ao ICL. Bom dia para você. Olá, bom dia, César, William, Vivian. Triste estar aqui para falar de uma notícia tão ruim, mas estamos aqui, né? Importante a gente falar sobre isso, quero muito te ouvir, porque um dos pontos que você levanta na reportagem é que os projetos do atual governo não são suficientes para deter a destruição provocada pelo agronegócio, nem alteram a forma com que o setor atuava desde a gestão de Jair Bolsonaro. E quando a gente fala em agro, é sempre delicado, né? Eu queria muito te ouvir, então, porque as fumaças dessa semana já são indícios suficientes de que esse modelo deu errado, né? Mas por que é tão delicado quando a gente tem que falar sobre agro ainda hoje no Brasil, apesar de tudo isso que a gente está vendo e respirando, quem está aqui em São Paulo e em outras regiões do Brasil? Sim, tem muita ideologia e muita propaganda por trás do agro. Isso não vem de agora, não é só a indústria cultural, o sertanejo, a forma como o agro se posiciona como agro é pop, agro é tech na televisão, né? Isso vem desde muito antes, e uma das questões que é importante para a gente destacar aqui é que o agro se posiciona como se fosse o grande motor da economia brasileira, que a gente não sobreviveria sem ele, mas o agro trabalha com commodity, trabalha com exportação na sua maioria, e a gente sabe que isso é um modelo que não funciona para realmente alimentar o Brasil. A agricultura familiar tem feito aí quase que milagres há muito tempo nessa parte de alimentação. Nós temos sim investimentos na agricultura familiar que tem melhorado, sobretudo com o governo Lula. Tem uma diferença muito drástica de apoio para a agricultura familiar e para a própria reforma agrária entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, mas a gente sabe que isso não é suficiente, não dá para ficar fazendo a coisa no mesmo ritmo de antes. A gente vive sobre emergência climática. Então, isso exige que as nossas ações sejam um pouco mais enfáticas. Eu diria que radicalmente enfáticas hoje em dia. E a gente sabe que, se a gente está tratando de agro, e o problema climático brasileiro não é só petróleo. O petróleo passa a ser uma coisa mais recente, que a gente não pode contribuir achando que a gente tem crédito para sair emitindo dióxido de carbono por conta de petróleo, porque não era a nossa causa primária antes, mas a gente sabe que a causa primária que a gente teve historicamente do Brasil, que coloca o Brasil entre os maiores emissores em questão de mudança climática no mundo, é a questão agrária, é a questão do agronegócio. Isso é uma questão fundiária, e não tem como tratar de queimada no Brasil sem tratar da questão fundiária. Perfeito. Sabrina, além disso, o agro conta com uma série de isenções, Lei Candir e uma série de coisas que subsidiam, né, a atuação do próprio agro. Queria te ouvir um pouco, considerando isso, a importância de olhar com um pouco mais de cuidado para esse tipo de coisa, porque em ampla medida é o que você colocou, né? Existe toda uma ideologia muito forte ao redor do agronegócio, como se é o grande motor da economia nacional, não podemos mexer com isso, precisamos oferecer todo tipo de isenção para o agronegócio, e no fim do dia essas pessoas enriquecem, ficam bilionários exportando, não é alimentando o Brasil, né? A gente sabe que a alimentação do brasileiro é outra coisa, e essas pessoas acabam contando com uma isenção de impostos para enriquecer os próprios bolsos. Queria que você falasse um pouco a respeito desse tema fundamental, Sabrina. Sim, é bom que você mencionou a Lei Candir, César, porque uma das questões é que toda vez que a gente fala, vamos taxar os super ricos, a gente sempre pensa na ponta, né? Uma vez que a renda entra ali para eles, e não na parte produtiva em si. Então, além da questão de que a gente sabe que o agro deve centenas de bilhões de reais para a União, que esse dinheiro não é cobrado devidamente, que é muito difícil ir atrás. Então, toda vez que tem queimada, fala de punir, pensa na parte da prisão, né? Nós precisamos de reparação financeira. E essa reparação financeira passa pela questão de cobrar a dívida, passa pela questão tributária. Então, como que essa parte dos impostos está exportando, não está pagando imposto da maneira que o pequeno produtor
paga no Brasil, então não está contribuindo para o nosso bolo ali, para a gente poder, inclusive, destinar para combater as queimadas, né? Então, o que acontece é que eles lucram bastante e na hora, quando vem o prejuízo, porque o prejuízo é público, ele é externalizado para a população, o Estado tem que vir para socorrer, que nem o Estado fez da questão do Rio Grande do Sul, mais recentemente, inclusive para o agro, né? Tem toda essa política do Ministério da Agricultura destinada ao agro, porque nós concentramos a produção de arroz no Brasil, no Rio Grande do Sul. Isso também tem consequências. Então, a própria organização da produção dentro do país faz com que a gente fique vulnerável na hora que vem um desastre climático causado por essa ação humana capitalista. Isso vai ter consequências muito sérias ao ponto do próprio produto que a gente está aqui plantando no Brasil, a gente não consegue comprar porque está caríssimo ou porque não tem suficiente. A gente quase chegou ao ponto de ter que começar a realmente importar, né? O governo Lula chegou a dar permissão para que a gente começasse a negociar arroz para dentro do Brasil, porque esse risco de não conseguir abastecer internamente, né? Um bom dia, Sabrina, é um prazer receber você aqui no ICL. Eu queria te perguntar, a gente tem feito esse debate há algum tempo aqui sobre as mudanças climáticas, a urgência climática, e a gente sempre acaba caindo num debate muito pessimista, né? Eu sou uma pessoa muito pessimista naturalmente, eu queria te ouvir sobre o que a gente pode fazer efetivamente para interromper esse relógio do fim do mundo. Tem muita gente que fala sobre ações individuais, você tem que fechar a torneira quando está escovando os dentes, você precisa fazer xixi no banho, quando na verdade a gente sabe que o grande problema é um sistema, né? É o modelo de produção que a gente vive. E não me parece que esses grandes responsáveis pelo sistema têm qualquer pretensão de interromper o relógio do fim do mundo. Dá para ser otimista nesse sentido? Acho que em alguma medida te parece que esses grandes responsáveis vão entender que nós não estamos à beira do abismo, a gente está na metade do abismo e indo para o fundo dele, Sabrina? Olha, eu vou ser bem sincera, William. O jeito que eu trabalho, antigamente era pessimismo da razão, otimismo da vontade. Agora eu trabalho com pessimismo da razão, obrigação da vontade. A gente tem uma obrigação quase que moral, ética, civilizatória de espécie, de fazer o que for necessário para poder barrar essa catástrofe climática e ecológica, porque vai muito além, né? A gente está falando de biodiversidade, a gente está falando de questões de poluição, a gente está falando até de camada de ozônio, que não se menciona muito mais. Então, todas essas questões juntas estão já nos atrapalhando agora no presente, isso tende a piorar no futuro, mas ainda há tempo, ainda tem muito o que fazer. Claro que toda vez que a gente se atrasa, vai ficando mais complicado. A tarefa vai ficando mais gigantesca ainda. Então, quando a gente discute uma transição ecossocial, uma transição socioecológica, a gente está falando que tem que ter começado ontem, então a gente vai ter que construir condições de uma maneira muito enraizada agora, para se tornar talvez um pouco mais fácil daqui uns 20, 30 anos. Então, nós temos que ter uma noção de política que envolve longevidade. No Brasil, a gente trabalha com uma ideia de que vamos fazer política aqui num governo de 4 em 4 anos. Ou, no máximo, pensando ali um pouquinho mais distante, porque vou perfurar um poço de petróleo agora para ele dar lucro daqui 15 anos. Olha que absurdo a gente pensar em petróleo dando lucro, operando daqui 15 anos. Imagina como é que vai estar a questão climática até lá. Nós temos dados suficientes que são muito alarmantes nesse sentido. Então, a transição ela é urgente e a transição ela é algo que pode trazer muito benefício para a população. Imagina uma cidade em que a gente tem transporte público de qualidade, gratuito, elétrico, e que a pessoa não vai ter a necessidade de usar o carro. Quando a gente fala de mudança climática, a gente tem que relacionar a estrutura com o indivíduo. Hoje em dia, a estrutura condiciona o indivíduo até a certos hábitos que não são bons. Não é bom que todo mundo tenha carro no sentido climático, mas as pessoas são compelidas a ter carro porque a vida na cidade é difícil, o transporte público não presta, é muito caro, então ela vai sentindo essa necessidade. Se a gente reformular como a gente olha para o meio de transporte, a gente vai ter uma possibilidade maior de avançar lá para frente. E é por isso que é necessário ter uma política que é transversal. A mudança climática não é política só de Ministério do Meio Ambiente. Mudança climática não é política só de um pacote de investimento saindo aí do Ministério da Fazenda. Nós precisamos que isso atravesse todas as áreas do governo e também todas as áreas de organização social.
Sabrina, ontem a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o governo Lula estuda meios legais para confiscar terras que incendeiam florestas no país, para confiscar terras de quem incendeia, florestas no país. Ela defende o endurecimento nas leis contra quem espalha queimadas de maneira criminosa. Atualmente a pena máxima é de 5 anos de prisão. Ela deu essa declaração para um jornalista num evento do G20. Eu vou ler para vocês. Quem fez a queima criminosa haverá de pagar. Estamos estudando as medidas de como aumentar a pena. Inclusive, há uma discussão de que se possa aplicar o mesmo estatuto que se aplica para situações análogas à escravidão, em que aquela terra é confiscada. Ela volta para o domínio do Estado para quem comete incêndio que seja claramente criminoso. Você acredita que esse é o caminho? Essa foi uma das declarações, Vivian, que mais me empolgou na semana inteira. Então, é quase que um feixe de luz aqui no meio da escuridão. Nós sabemos que uma dificuldade que a gente enfrenta, e vocês estavam trabalhando justamente com essa pauta logo antes de eu entrar, é a questão do nosso Congresso, que é de direita, que é extremamente reacionário, que tenta barrar as coisas mais propositivas que o governo traz na pauta de clima e de meio ambiente também. Então, está propondo coisas novas, por exemplo, o Lula encaminhou a questão da autoridade climática através de uma MP para o Congresso, então tem toda uma dificuldade nisso aí, mas já existem mecanismos legais que nós podemos utilizar hoje para barrar algumas dessas questões. Então, nós precisamos, primeiro, fortalecer a nossa equipe de servidores, protegê-los, porque a gente sabe que é muito difícil, o trabalho muito violento, o trabalho de estar protegendo os nossos biomas, mas, para além disso, utilizar esses mecanismos e tornar essas terras passíveis de reforma agrária popular agroecológica. Para além disso, condicionar o próprio recebimento de financiamento e essas outras benesses que vêm, por exemplo, através do plano do Safra, a uma lógica completamente limpa. Não pode ter nenhum indício de crime ambiental na sua terra. Porque atualmente o que está acontecendo? Quem faz essas queimadas criminosas não somente não está sendo punido, mas está sendo recompensado. Ou é recompensado financeiramente por não ter que pagar multas, por estar lucrando muito, ou é recompensado na própria lógica fundiária. A gente viu ali, a gente já tem evidências que o Dia do Fogo de 2019, que assustou todo mundo, quando São Paulo amanheceu escuro, porque infelizmente no nosso país a gente ainda sofre de ambiente muito de zona também, então parece que a coisa só acorda quando chega no Sudeste, Então, mas assim, o ar tá bem pior em partes do Amazonas do que tá em São Paulo, onde estou no momento. Então, a gente vai percebendo que o que a gente tem hoje é que o Dia do Fogo que aconteceu em 2019, que assustou todo mundo, mais da metade da floresta que pegou fogo ali já virou pasto. Então, imagina o resultado que está acontecendo agora, o resultado que aconteceu aqui em Ribeirão Preto, o que está acontecendo no Mato Grosso. A gente vai perder o Pantanal, a gente vai perder o Cerrado, e mais ainda da Amazônia. Então, não adianta vir falar, estamos com políticas de combate ao desmatamento, se quando a floresta queima, ela queima numa velocidade muito mais complicada de reparar, ainda mais se a gente não tratar da questão da reforma agrária como uma pauta urgente de sobrevivência para o nosso país. Sabrina, queria te perguntar o seguinte, muita gente comentando que o governo Lula demorou demais para atuar agora nessa questão das queimadas, Mas eu fico aqui me perguntando, cadê a autoridade climática, que foi uma promessa de campanha, e ele disse mais, ele disse que essa autoridade climática ela ia trabalhar atravessando todos os ministérios, chegou-se na época a ventilar o nome da própria Marina para assumir, ela disse que não, que ela queria assumir o Ministério do Meio Ambiente, que seria indicado uma outra pessoa, até hoje a gente não tem essa autoridade climática, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. O governo demorou bastante para atuar agora nas queimadas, mas existe uma promessa de campanha que até hoje não foi cumprida. Existem várias promessas de campanha que ainda não foram cumpridas, algumas delas têm a ver com essa questão do parlamento, a gente tem um congresso que vai barrando, e aí muita coisa nem chega até a gente, O governo vai negociando e acaba tirando da pauta antes de virar uma questão pública para poder conseguir outras coisas. É um dos limites dessa lógica de governabilidade que a gente encontra na forma de governar do presidente Lula. Mas, por outro lado, eu acredito que, principalmente é o que a gente nota através da política energética, que é a minha área de especialidade, a parte do petróleo, a parte do gás fóssil, é que há um leve negacionismo que a gente encontra na pauta, que não, algumas coisas a gente tem tempo para resolver, pode ficar para depois. Então, a autoridade climática foi mencionada, sim, como uma promessa de campanha, mas não recebeu o peso de prioridade que seria necessário. Então, é necessário que o governo passe realmente a priorizar, porque eu mencionei recentemente ali no Blue Sky que se
não tomarmos medidas muito enfáticas agora, o Lula vai passar boa parte do resto do mandato dele visitando a área de calamidade. E aí a nossa conta é muito mais alta. É uma conta que, inclusive, não fecha porque espécies carbonizadas, vidas perdidas, os problemas de saúde, isso aí é muito mais difícil de contabilizar, né? Então, nós precisamos tomar essa medida agora, foi encaminhado, caso a gente consiga, e é preciso colocar força nisso aí, não é só uma questão de esperar uma negociata ali dentro do parlamento, junto com o executivo, mas eu gostaria que o nosso governo se colocasse como uma liderança domesticamente da mesma forma que coloca internacionalmente. O Brasil se posiciona para fora como um líder climático. A gente vai sediar a COP30 no ano que vem. A gente está, inclusive, colocando a questão de mudança climática na pauta do G20 nesse ano. Por que não trazer isso para a pauta doméstica mesmo e falar para a população, nós precisamos, vocês querem respirar, a gente precisa da autoridade climática, a gente precisa que ela tenha autoridade de fato, não seja só no nome, a gente precisa de capacitação e que isso gere um programa de transição socioecológica no Brasil que vá para muito além de alguns pacotes de investimento, de infraestrutura, como é a realidade do debate de transição, que eu coloco entre aspas no Brasil hoje em dia, porque tem muito mais diversificação. A gente continua investindo em petróleo da mesma maneira que a gente quer investir em eólica, e dessa maneira a gente não vai conseguir fazer as mudanças radicais suficientes para barrar o pior da catástrofe. Eu quero trazer aqui mais uma discussão, passando já a bola para você, Will, porque a gente recebeu aqui o gráfico São Paulo hoje, pelo 4º dia consecutivo, com o pior ar do mundo para se respirar. A gente tem o gráfico, tá aí, olha, a gente tem acionado direto a IQ Air para a gente entender como é que está esse ranking. É o 4º dia consecutivo que a gente tem o pior ar do mundo para se respirar, a cidade de São Paulo. E aí, Will, jogando para você, para acrescentar no teu comentário, não sei o que você vai falar, fazendo exercício de futurologia. Não, mas é uma coisa que a gente precisa discutir também, né? Quais são as propostas dos candidatos de São Paulo para essa questão do ar? É muito sério o que a gente está vivendo aqui e a gente não viu. Bom, a gente não viu o prefeito Ricardo Nunes ainda falar nada, fazer nada em relação a isso, mas é para a gente se perguntar também quais são as propostas dos candidatos. A gente tem um empate técnico hoje, praticamente, né? Entre 3 candidatos que querem comandar essa cidade. O que eles vão fazer? Para você ver como a gente está conectado, era justamente o que eu ia perguntar para a Sabrina, porque esse debate, a gente fala do governo federal, mas me parece que nos outros âmbitos também não tem nenhuma iniciativa nesse sentido, né, Sabrina? Tanto nos governos estaduais quanto nos municípios, pior ainda. São Paulo é uma cidade diferente do resto do país, porque tem o PIB de um país, né? O PIB de vários países da América Latina são menores do que o PIB da cidade de São Paulo. Um exemplo de como a questão é tratada aqui, em 2023, o secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo pediu demissão depois de dizer num evento que o planeta se salva sozinho do aquecimento global, para a gente ter uma ideia de como essa pauta é tratada no âmbito dos municípios. Me parece que nas grandes cidades, onde esse tema é mais premente, Sabrina, não tem nada sendo tratado, né? Mesmo até em projetos, em candidatos progressistas, o tema é tratado de forma pouco profunda, né? É importantíssimo trazer essa pauta, porque muitas vezes, quando é eleição municipal, a gente não presta atenção de que tem algumas coisas que a gente sempre joga para o governo federal, que na verdade também são competência ali do município. E um plano de adaptação climática para as cidades é competência também dos municípios. Vai precisar de recurso? Vai precisar de recurso de fora. Mas como que você organiza isso? Como que você capacita as pessoas ali? Tem coisas muito básicas, como, por exemplo, o treinamento da própria população em situação de calamidade. Que a gente viu no Rio Grande do Sul, não é algo que vai ser simplesmente algo que desponta aqui e nunca mais vamos ver. A tendência é uma piora nesse sentido. E o fato que o município de Porto Alegre não estava preparado piorou a situação para Porto Alegre e para os municípios no entorno. Então a gente tem essa responsabilidade. A própria cidade de São Paulo é algo interessante mencionar, né? É uma cidade construída em cima de rios, uma cidade construída em cima de nascentes. Então a questão da enchente também pega muito para o lado de São Paulo, a questão da poluição pega muito para o lado de São Paulo, então a disputa eu estou acompanhando de perto, apesar de não morar aqui, acompanhando de perto o que está acontecendo em relação a isso aqui, mas a gente vê nos próprios municípios pequenos essa relação quase que simbiótica junto com o agronegócio também é muito complicada. Então é importante que a população se mobilize, que questione qual que é o plano de adaptação climática, o que vai ser feito em relação a enchentes, em relação a secas, como que o prefeito e a Câmara vão se preparar diante de, mas também olhando para o lado dessa transversalidade. A pauta de transportes municipal
é chave aqui. Eu estou sempre incentivando que as pessoas olhem para isso, porque se a gente tiver mais tarifa zero nesse país, é um bom caminho andado na parte de mitigação, de impedir as mudanças climáticas, fora o enorme ganho de vida, de qualidade de vida para as pessoas também. Muito bem. É incrível, só complementar muito brevemente, Vivian, é que assim, a gente não consegue respirar direito, você sente a garganta ardendo, os olhos ardendo, e isso sequer está no debate público. A gente continua falando de comunismo, de banheiro unissex, de mamadeira de vocês sabem o que, entende? Então, é inacreditável, cara. A gente tem o problema de respirar, Vivian. Isso sequer está no debate público. Sabe o que vai acontecer? Daqui a 3 dias chove, a coisa dá uma amenizada e ninguém fala mais disso até a gente ter uma nova crise. O Rio Grande do Sul, César, ninguém fala do Rio Grande do Sul. Um monte de gente morrendo no Rio Grande do Sul agora. E as pessoas estão colocando Sebastião Melo como favorito para ganhar as eleições de novo. Então, assim, isso que o César falou faz muito sentido. Sabrina, a nossa audiência e nós aqui também adoramos a sua visita hoje ao N1. Eu sei que você tem que ir embora, é uma pena, porque esse é um tema muito importante, relevante, que a gente precisa falar com mais tempo. Então, já faço aqui o convite para você retornar em nova oportunidade, tá bom? Com certeza estarei de volta. Espero que também para a gente discutir melhores notícias de implementação também, não só as grandes tragédias que estamos vivendo. Muito obrigada. Obrigada a você. A gente também, né, gente? Já está na hora da gente dar boas notícias relacionadas ao clima, né?